Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Internet meio. Aí você vai ler isso daí. Quem não quer ser curado e ser liberto, que é melhor deixar. Infelizmente, eu sou obrigado a mostrar para você, na exposição bíblica, que tem gente que não quer mesmo. Quer ficar do jeito que está mesmo. Né? E Deus respeita, Deus não é invasivo. Né? Ele disse assim, ó. Quem estiver aflito e oprimido, venha, né? Então é uma opção, é uma escolha. Ele respeita as nossas opções, a nossa escolha. Nada é obrigado, né? Deus ele não quer nada obrigado. Ele quer que você se predisponha, que você tenha desejo de ser curado, de ser liberto, de ter a sua vida transformada, de ter uma nova vida. Então ele deixa livre para você. E tem gente que opta e escolhe por ficar enfermo a vida inteira, ficar presa, cativa a vida inteira, né? Então, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada, você só pode orar, né? Orar para que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa e que essa pessoa saia deste lugar aonde ela se encontra, né? Então, eu quero pegar um texto com você, falar de alguns textos para você ver de que de fato, né, é melhor a gente não ficar se desgastando, a gente perdendo tempo em querer libertar, curar. Primeiro porque não é uma atuação nossa, né? É uma atuação do Espírito Santo, né? E a gente às vezes a gente está naquele afã de ver as pessoas serem libertas, transformadas para a glória de Deus, a gente acaba ocupando também um lugar que não é nosso, né? E a gente precisa de aprender a tomar um pouquinho de chazinho de simancol, né? Deixar cada um seguir o seu próprio caminho, ter o seu próprio tempo e tal. Então quero que você pegue a sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos 10:51. Esperar você abrir a sua Bíblia. A Bíblia vai contar um relato de um cego. Achou? Marcos 10:51 e até o 52, que eu vou ler para você, mas você leia o texto inteiro para você entender o texto e o contexto, para que eu não fique fazendo pretexto aqui, tá? E aí você tenha as suas considerações acerca do texto, daquilo que a Bíblia vai te dizer. Então, no versículo 51 de Marcos 10 diz assim: Perguntando Jesus: o que quer que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pela estrada fora. Parece até que é meio hilário, né? É meio que sem noção de Jesus, né? Chegar pro cego e pergunta assim: o que você quer que eu faça por você? Né? Mas não é hilário. Podia ser que o cego já estava acostumado com aquela vida de cego, né? E ele não quisesse sair daquele lugar, porque era cômodo para ele, já estava acostumado e tal. Ai, como é que você vai falar assim que um cego está acostumado com a sua cegueira? Ué, se ele nasceu cego, ele nunca viu a luz, pode ser que ele deseja enxergar, mas pode ser que seja internamente seja legal para ele, seja cômodo, entendeu? Como às vezes é cômodo o estilo de vida que você tem, como é cômodo o trabalho que você está, como é cômodo a situação familiar que você vive, como é cômodo o casamento que você leva, como é cômodo uma série de situações que tem por aí, né? Tem um ditado popular que diz assim: se tá ruim, é melhor ruim do que pior. Então, se tá ruim, continua, né? Então, podia ser que esse cego estava ali procurando alguma outra coisa e ele não queria viver de uma outra forma, que seria muito difícil, ter que reaprender e tal. A gente tem assim um termo hoje tão moderno, né, que a gente ressignificar. Oi, Dri. Acho que a Adriana tá entrando aí. Ressignificar algumas coisas, né? Então tem pessoas que não querem ressignificar. Tem um tipo de pensamento. Tudo bom, Dri? Comenta aí se você tiver alguma coisa aí. Tem pessoas que estão
num tipo de pensamento, e elas querem ficar neste pensamento porque é muito trabalhoso ela deixar esse pensamento, esse conceito, esse paradigma e vir por um outro. Né? A gente está enfrentando aí transformações na nossa sociedade com relação a bullying, gordofobia, sobre homofobia, sobre feminismo, capacitismo, etarismo. A gente está reformulando, ressignificando toda uma forma de pensamento. Hoje não é mais legal eu chamar um negro de suco de pneu, por exemplo. Hoje já é racismo, né? Sempre foi, mas hoje a sociedade está entendendo que ela precisa de sair deste lugar. E pode ser também que Jesus está esperando você sair deste lugar para ele fazer alguma coisa que é interessante para ele, interessante para você, mas precisa de ver se você está disposto a isso. Então, eu entendo que nesse texto aí, onde ele conversa com o cego e ele pergunta o que queres que eu te faça, e o cego foi enfático, falou assim, mestre, eu quero ver. Ele não queria dinheiro, ele não queria mudança de vida, ele não queria carro, ele não queria um emprego, ele não queria uma mulher nova, ele queria simplesmente enxergar. Aí Jesus falou, tá, a sua fé te salvou, certo? Beleza, simples assim. E tem pessoas que não querem viver uma vida transformada, não querem viver uma vida convertida, tem pessoas que não querem uma cura, tem pessoas que não querem uma libertação. Quer um exemplo? Bíblico também. A Bíblia fala que o povo judeu estava cativo lá no Egito, ó, décadas e décadas e décadas e décadas. E aí o povo ficava clamando, Senhor, Senhor, me manda um libertador, me manda um libertador, me manda um libertador. Olha, eu creio no Deus de já, né? Mas demorou pra caramba para Deus responder. E aí chegou uma hora que Deus falou assim, tá, vou responder esses caras, porque na realidade não era aquilo que eles queriam. Você vai entender. Perdão, que eu comi uma bolacha antes de fazer o vídeo. Aí o Senhor envia Moisés. Mas aquela coisa toda, se você não leu a Bíblia, leia lá a Bíblia, em Êxodo, conta a história, ou se você só assistiu a novelinha da Record, não importa, mas leia a Bíblia para você entender o relato bíblico. Aí Deus faz aquela coisa toda, Moisés é jogado no Nilo, é levado para ser criado lá com Faraó, e de repente Moisés é o libertador do povo, e Moisés mostra, pelo poder de Deus, um monte de milagres para que o povo saiba que Deus está na vida de Moisés. Aí Moisés leva o povo para o deserto. Certo? Confere aí, leu lá na sua Bíblia? Leva o povo para o deserto. Aí o exército de Faraó persegue o povo reclamando, aí Deus faz um milagre, faz abrir o Mar Vermelho, o povo atravessa o Mar Vermelho, passa lá para o outro lado, os Faraó e seus cavaleiros são destruídos, não fica um inimigo, aí eles estão lá em rumo à Terra Prometida, daqui a pouco eles começam a reclamar da carne, que não tem carne, daqui a pouco eles começam a reclamar que não tem água, daqui a pouco eles começam a reclamar, e Deus manda a nuvem para fazer sombra para eles, Deus vai com eles na caminhada, mais ou menos assim como eu e você que vive reclamando de Deus o tempo todo, se está chovendo está reclamando, se está sol está reclamando, e a gente não quer sair deste lugar, porque é cômodo para a gente ficar neste lugar de reclamação, certo? Passou-se um monte de situação, e aí fica bem claro que aquele povo não era liberto, porque chega um determinado momento que eles começam a olhar para trás, eles começam a desejar voltar lá no Egito, de ficar naquela vida que eles estavam lá no Egito, de escravidão e tal, mais ou menos assim como você, fala assim, antigamente quando eu não conhecia Jesus Cristo, a minha vida era suave, eu podia fazer aquilo que eu queria, e hoje, né, eu tenho alguma coisa que fala comigo, que é o Espírito Santo, e que não deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer, e eu tenho vontade de fazer. Dentro assim do meu interior, eu tenho o desejo de voltar lá para o lugar onde eu saí. Prova de que este lugar que você está é o lugar que a gente tem que deixar você estar. Não adianta eu ficar falando para você mudar de vida se você não quiser mudar o seu estilo de vida. O que adianta eu ficar falando para você, orando por você para você ser curado, ser liberto, e você não quer essa libertação, você não quer essa cura, você não quer essa transformação.
Então é melhor a gente deixar Deus fazer do jeito que ele tem que fazer, trabalhar do jeito que ele tem que fazer. Se ele tiver que macetar você igual macetando do Apocalipse, ele maceta, porque ele é Deus. Então, quando Jesus pergunta assim, parece até que é hilário: o que queres que eu te faça? E o cego responde: eu quero enxergar. Parece meio que óbvio, mas não é óbvio não. Tem que ver ali qual que era o desejo do coração de verdade daquele homem. A Bíblia fala também de uma mulher, eu falei isso no vídeo ontem, de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, dos 12 anos ela ficava naquele fluxo de sangue. Poxa, 12 anos você perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue, deve ser muito complicado. Mas será que realmente ela quis sair desta vida? Oi, Angela, tudo bom? Será que realmente ela quis ser dessa vida? Tudo bem que muitos milagres ali foram para mostrar a glória de Deus. Mas será que internamente, aqui no psique, na alma, no entendimento dessa pessoa, essa pessoa realmente queria, logo nos primeiros anos que ela teve noção de que ela estava com aquela enfermidade, que ela estava cativa, será que ela teve noção daquilo? Eu estava passando, aliás, eu estou ainda passando por um período de depressão, de ansiedade e de pânico, mas eu estava bem pior. E aí, o ano passado, eu fui procurar um terapeuta. Depois do Covid, eu fiquei doente e tal. E aí, eu fui procurar um terapeuta. Fiquei doente novamente, com transtornos mentais, né? Porque muita gente acha que depressão é frescura e tal, né? E eu já estou trabalhando aí com umas palestras sobre isso já tem um tempinho. Então, eu não quero falar disso agora, mas eu quero falar de que eu aprendi na terapia. O meu terapeuta, que é cristão também, ele chegou e falou assim: você conhece a história do elefante? Eu falei: não. Aí ele falou assim: então eu vou te contar. O elefante foi criado no circo, amarrado, e aí lá neste circo ele recebeu alimentação, ele recebeu água, ele recebeu cuidado, recebeu banho e tal, e o elefante cresceu amarrado ali, amarrado ali. Por que aquele elefante, com aquela força que ele tem, ele não meteu o louco naquela corrente e saiu fora? Né? Porque ele não tem noção da força que ele tem. Ele não tem noção da liberdade que tem nele. Então, às vezes, o Senhor ele vem até nós com esse tipo de argumentação que parece esdrúxula, parece babaca, para saber realmente como que a gente está se enxergando. A Bíblia fala assim que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que a gente realmente pode? A gente pode passar por um momento de tribulação, a gente pode passar por um momento de enfermidade, como eu acabei de atravessar esse vale da enfermidade, que eu estou me restaurando. E será que o Senhor não está querendo ver em nós, ou querendo mostrar para nós aquilo que eu falei num vídeo ontem, sobre Gideão, né? O espírito de vitimismo de Gideão, que eu gosto muito de Gideão, gosto muito porque por muito tempo eu fui muito vitimista, eu fui muito cheio de traumas, de preconceitos e vivi dentro desses meus traumas, e aí de repente o Senhor ele chega para Gideão e fala assim: eu sou contigo, homem valente e valoroso. Ele fala: eu? Quem sou eu? E às vezes a gente tá assim: quem sou eu? Será que eu sou digno? Será que eu sou merecedor da cura? Será que eu sou merecedor da graça de Deus? Esse lugar que às vezes o Senhor está querendo tratar com você, se ainda não chegou a cura para você, se ainda não chegou o milagre, porque Ele quer curar, Ele quer fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, daquilo que você lê na Bíblia. Ele é poderoso para fazer muito mais que isso, mas muitas das vezes Ele não faz porque nós não estamos preparados ainda para sair deste lugar, como este cego foi taxativo e falou assim: Senhor, eu quero enxergar, né? E às vezes a gente, eu tô há 29 anos caminhando com Cristo e eu tenho aprendido que a gente tem que ser específico com Deus, né? Não adianta ficar na minha oração: ai, amante Deus, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, poderoso, e blá 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 blá. E ele fala assim: tá, seja mais específico, tá? O que você precisa? O que você necessita? Tô sem comida dentro da minha casa, tô sem arroz com feijão, e eu posso contar para você um testemunho que eu vivi. Estava no comecinho
não era nem convertido ainda, eu estava só indo na igreja, estava desempregado, estava numa situação terrível com os meus 3 filhos pequenininhos. Não estou fugindo do texto, tá? Não estou fugindo do tema, estou falando do lugar onde a gente se encontra, do lugar onde a gente está. E eu desempregado, não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia, não queria saber de igreja, não queria saber de crente, não queria saber absolutamente de nada. E aí, o último lugar que eu tinha para ir era na igreja, porque eu já estava desempregado já há uns 2 anos, com meu aluguel atrasado 3 meses, já não tinha mais comida em casa, toda a comida que tinha em casa já tinha acabado, e eu com meu filho caçula mamando leite ainda, e no último leite que tinha lá, e eu falei para minha esposa, eu saí de manhã cedo, eu falei, estou cansado de sair de manhã cedo, e as pessoas olharam o meu currículo e falar que o meu currículo é maravilhoso, e as pessoas não me empregar porque eu moro em Itapevi, as pessoas não me empregar que aqui antigamente era uma cidade muito tenebrosa, era uma cidade que quem mora aqui sabe que ela vivia na lista da cidade mais violenta da grande São Paulo. Então, quando as pessoas sabiam que eu morava em Itapevi, não davam emprego para mim. Quando elas olhavam meu currículo, que eu fui 20 anos bancário, olhava meu currículo e falavam assim, seu salário é muito grande, é muito bom, seu currículo é muito bom, vou ter que reduzir seu salário, vou ter que rebaixar sua carteira, não me dava emprego. Então eu estava neste lugar de desemprego desesperado. Eu sei que era um tempo que Deus também queria me provar, mas beleza, naquele momento eu não sabia quem era Deus. E aí eu tinha saído de manhã cedo, eu falei, bom, como eu trabalhei 20 anos no banco, eu conheço todos os esquemas do banco, e eu chego lá no banco, as portas estão abertas, eu vou entrar lá e vou meter o louco, vou roubar, porque tenho que levar comida para os meus filhos, eu não vou permitir que os meus filhos passem privações, né? E saí sem dinheiro para condução. São 35 quilômetros daqui do lugar onde eu moro até o centro de São Paulo, pela uma rodovia chamada Castelo Branco. Eu fui a pé, gastei todo o meu sapato e andei, e aí chegou um determinado momento que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu aprendi valores com a minha mãe, de não roubar, de não pegar nada do que não era meu, né? Eu vou voltar para trás. Aí, tava lá na Moca, centro de São Paulo, voltei a pé de novo para casa, aí cheguei aqui na minha casa, já era aqui umas 2 ou 3 horas, né? E no dia anterior, isso foi numa segunda-feira, no domingo eu tinha ido à igreja. E aí Deus falou tremendamente comigo, mas eu não entendia desses negócios, não sabia que era Deus. E Deus falou que para mim ter uma atitude de fé, falou para todo mundo na igreja, mas aquilo ali foi particularmente para mim, para ter uma atitude de fé e sair profetizando sobre o meu armário vazio, sobre as minhas latas de mantimento vazias, sobre a minha panela vazia. E eu, incrédulo, achando que esses caras é tudo xarope, tudo louco, velho. Que cheguei na minha casa depois do culto à noite, né? E falei pra Carla, falei, os caras são tudo louco lá, mas os caras sem ideia, onde já se viu, ficar profetizando em nome de Jesus. E fui brincando sobre as minhas coisas, né? Sobre o meu fogão, profetizando comida no meu fogão. Tinha uma despensa minha que só tinha teia de aranha, tava vazia, com umas 6 prateleiras, vazia, não tinha nada, 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 nada. A última comida que tinha lá era o mamá do meu filho caçula, os meus outros 2 filhos mais velhos estava em fase escolar, então eu falei, bom, pelo menos eu vou garantir para eles o café da manhã, que eles vão para a escola de manhã, e o meu bebê fazer o quê? Mistura água no leite, dá água no leite para eles, e só tinha um pouquinho de feijão na panela. Eu falei para a mulher, coloca água no feijão, farinha e dá para os meninos quando eles chegar da escola, que de tarde eu dou um jeito. E o meu jeito era roubar, né? E cheguei do culto, e comecei zoando em cima das coisas, profetizando, em nome de Jesus vai ter comida, em nome de Jesus vai ter papel higiênico não, em nome de Jesus vai ter arroz, feijão, óleo, leite e tal, e fui zoando, e ria, minha esposa falou, não fica brincando com as coisas de Deus, apesar dela não ser crente evangélica, ela foi criada dentro da igreja católica, como eu também fui, mas eu só ia mesmo para zoar, então ela falou, não fica zoando, e tal. E foi na segunda-feira que foi essa situação toda, que eu voltei a pé, e quando eu cheguei em casa, só cheguei para tomar um banho, o dono da minha casa, que morava na parte de cima da minha casa, já perguntando do aluguel,
Eu falei, então depois eu converso com o senhor. Desci para tomar um banho, para tirar aquele calor, né? Aí nisso que eu desci para tomar um banho, eu escutei batendo na porta. Quando eu bati na porta, tinha uma moça, ela chamou pela minha esposa, e aí eu falei assim, cara, tem uma moça te chamando lá. Aí ela olhou e falou, oxe, quem é, né? Não tenho contato com ninguém, não conheço ninguém. Aí ela olhou e falou assim, é a mãe de uma menina lá, que é amiga do nosso filho, do Renan. E ela subiu para atender a moça, aí eu terminei de tomar banho, troquei de roupa, aí eu vi a Carla descendo com algumas sacolas na mão. Aí a Carla falou assim, sobe lá e ajuda a carregar umas sacolas, que tem uma moça lá, ela fez uma compra e veio trazer pra gente. Aí eu dei um esporro na Carla, né? Porque eu era orgulhoso e Jesus ele me tirou esse orgulho. Aí eu dei um esporro na Carla, falei, você já foi contar da nossa vida? Ela falou, não, eu nem conheço a moça. É o Renan que gosta muito da filha dela e o Renan vive falando, mas vai lá, sobe lá. Aí eu subi, aí a moça chegou e falou assim, não briga com a sua esposa, não sei se ela ouviu, eu acho que não, né? Ela falou assim, não briga com a sua esposa, não. Eu não conheço a Carla, eu não conheço a sua esposa, né? Não tenho intimidade com a sua esposa, mas a minha filha fala muito do seu filho, ela gosta muito do seu filho, e ela fala muito do seu menino e tal, e ela fala que ela leva pirulito e dá pro seu filho às vezes dá alguma coisa lá para ela, aquela coisa de criança na creche, né? E ela falou, e eu fui fazer uma compra, eu e meu marido a gente foi fazer uma compra, aí eu escutei uma voz falando assim, faz uma compra para pra mãe do Renan. Meu filho se chama Renan. Aí a mulher comprou a compra. Ela fez a compra dela e fez a compra pra gente. Diante de Deus, né? Porque eu também não tenho por que mentir, eu não iria mentir, não ia brincar com essas coisas e jamais vou brincar com as coisas do Senhor, como eu falei no outro vídeo meu aí. Procura aí na minha timeline que você vai ver. Jamais eu brincaria com uma coisa dessa com o Senhor. E desceu as coisas, foi sacolas, sacolas e sacolas e sacolas e sacolas que a mulher trouxe no porta-mala dela, sacolas e sacolas. Aí eu fui colocar na, na minha despensa, coloquei tudo na minha despensa e tudo aquilo que eu profetizei zoando, o Senhor mandou para 3 meses e para me tirar deste lugar da incredulidade, ele fez eu lembrar, porque não veio papel higiênico, não veio pasta de dente, não veio produtos de higiene, tá bom? Porque essas coisas eu não pedi. E veio tudo para 3 meses. Exatamente os 3 meses que eu fiquei indo na igreja, até que ele me abre uma porta de emprego sobrenatural, que depois outro dia eu conto para ti, quando a gente estiver aqui, para não sair do contexto. 3 meses ele me proveu, 3 meses ele me alimentou, e aí alguns irmãos da igreja se juntaram e conseguiram pagar o aluguel onde eu estava morando, até eu conseguir arrumar um emprego e mudar daquele lugar e ir para um outro lugar, certo? Então, às vezes, e na grande maioria das vezes, com certeza eu posso dizer, porque os textos são claros para me dizer, que a gente não alcança porque a gente também não sabe orar. Tiago já fala, né? Sabe por que você não recebe? Porque você não sabe pedir. Você pede aquilo que não é pão. Aquilo que é a sua real necessidade, você não pede. E você não sai deste lugar, né? Você não sai desse lugar. Ou então, ou você fica naquela condição. Vou ficar aqui parado e Deus vai mandar o corvo. E às vezes ele não vai mandar o corvo. Às vezes você tem que tomar uma atitude de fé. O que ele diz aqui nesse texto? Na parte C do versículo. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o cara tornou a ver. Então tem que ter uma atitude. E a Bíblia fala, e deixa bem claro, que Deus ele reage à medida que a gente tem uma ação. Certo? Lembra quando Jesus estava andando sobre as águas, o que ele falou para Pedro? Vem. E Pedro foi. Mediante uma ação de Pedro, Jesus teve uma reação. Tem horas que você tem que reagir. Então você tem que reagir o tempo todo, e na hora que você reage, que você gasta todos os seus recursos, aí você fala assim, Deus, não tenho mais o que fazer.
Aí Deus ele entra com o impossível, aí ele faz o milagre, aí ele faz aquilo que ele quiser, aquilo que ele achar que deve ser feito naquele momento. Mas, na grande maioria das vezes, é necessário a gente ter uma ação para gerar uma reação no mundo espiritual, que eu falei no outro vídeo aí também. Procura na minha timeline aí, que você vai entender um pouquinho daquilo que eu estou te falando. Então, tem algumas pessoas que não adianta, velho. Não adianta você tentar dar o ombro, você tentar, porque a pessoa precisa de entender que ela precisa de sair deste lugar. Ela precisa de entender que ela precisa de sair dali. Sabe? Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, estava lá trancado, lá no sepulcro. Aí Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora. Então é necessário a gente sair para fora. Você está entendendo? Você está entendendo? É necessário a gente sair deste lugar. Eu poderia ficar lá, de boa, tranquilo. Ah, já estou morto mesmo, já estou fedendo aqui. Os bichos já vão me comer mesmo. Estou de boa. Mas o Senhor não quer isso da gente. Ele quer que a gente tenha umas atitudes, umas ações, sabe? E muitas das vezes a gente não quer ter essas ações. A gente está acostumado a ser mimado, filhinho mimado, que a gente acha que Deus tem que fazer tudo por nós. E às vezes, a grande maioria das vezes, somos nós que temos que fazer. A gente tem que ter uma atitude de fé, a gente tem que sair, a gente tem que se movimentar, a gente tem que mover o sobrenatural, como diz um louvor aí. Move as águas, Senhor, move as águas. Lembra desse texto também? O cara tava lá, esperando alguém jogar ele quando os anjos moviam as águas, né? Pô, mano, se joga, velho. Passou a vida inteira lá, se joga, maluco. Ficar esperando o anjo, alguém empurrar, o anjo te empurrar, alguém te levar. Se move, mova-te, diz assim o Senhor. Se você tiver uma fé do tamanho do grão dessa mostarda, você fala assim para aquele monte, mova-se daqui, o monte sai dali e vem para cá. Sabe? Essa dimensão que o Senhor quer que a gente entenda, sabe? Então, tem pessoas que não adianta, cara. Não adianta se ela não tiver essa consciência, se ela não tiver esse entendimento. Ó, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ver a minha casa transformada, eu quero ver o meu casamento reestruturado, eu quero ver o meu marido, a minha esposa, os meus filhos convertidos, mas eu preciso de fazer alguma coisa. Os meus filhos, os terceiros, os quartos, também precisam de ter uma atitude. Você entendeu? A atitude é coletiva, não é só minha. E aí, à medida que eu tenho essa atitude coletiva, o Senhor responde. O Senhor responde. Volta lá em Gideão, Juízes 6. Essa palavra me marca demais. Você vai ver eu sempre falando isso. Me marca demais, porque ali está um pouquinho da história da minha vida. Ele estava lá no lugar errado, malhando trigo no lagar onde era lugar de amassar uva. Ele estava ali amassando trigo, com medinho dos inimigos, dos midianitas, porque ele fazia a plantação, os midianitas vinham lá e roubava tudo. Então ele estava escondidinho lá, malhando assim, ó, o trigo, olhando para ver se não vinha inimigo, morava em toca, em buraco, com medo de midianita. Aí o Senhor vai lá e fala para ele, confronta com ele. Tem um vídeo aqui também, procura aí na minha timeline aí, de ontem, tem 2 vídeos aí na minha timeline. E eu tô falando um pouquinho de Gideão. Então, é uma palavra que marca a minha vida, porque eu era um pouquinho de Gideão, com os meus traumas, o meu medinho, me escondendo ali no meu lugar, não querendo me expor, não querendo colocar essa minha cara preta, magra, para as pessoas ficarem olhando e falando, entendeu? É bem isso daí. E aí, o Senhor fala assim, mano, sai desse lugar aí. Esse lugar aí não é para você, velho. Esse lugar aí não é para você. Eu tenho um povo para você conquistar. Eu tenho milagres para fazer através de você. E Gideão vai fazendo prova com Deus. Depois você lê lá em Juízes 6, tá bom? Mas leia lá. E aí você vai lembrar de mim. Que aquilo ali é um pouquinho da minha história. Então, cara, às vezes a gente tem que sair do lugar. Na grande maioria das vezes, a gente tem que sair deste lugar emocional, a gente tem que sair deste lugar espiritual, a gente tem que sair deste lugar racional, a gente tem que sair dessas amarras de pensamentos, de paradigmas, de religiosidade que tende a nos prender.
Porque o Senhor Jesus, ele nos chamou para a liberdade. Percebe? Está escrito na palavra. Ele nos chamou para a liberdade. Ele tirou sobre nós o jugo que era pesado e trocou pelo dele que é leve e suave. Porque ele quer que você, diga ao povo que marche. O Senhor quer que você marche. Ah, mas você não sabe como que é a minha dificuldade. Pô, não sei mesmo, não sei. Mas eu sei o que o Senhor ele quer de mim e de você. Porque ele requereu isso de mim. Ele requereu atitudes de fé. Ele requer o tempo todo. Quando eu estou no meio das minhas guerras, eu tenho guerras. Vai achar que eu não tenho guerras. Tenho guerras. Os níveis de guerra são cada vez piores. Mas eu tenho que me movimentar. Eu no leito da depressão, no leito da ansiedade, no leito dos transtornos mentais, eu tive que me levantar, tive que me ressignificar, tive que me reentender, tive que me reencontrar, porque eu já tinha me perdido de mim mesmo. Então, o Senhor quer que a gente saia deste lugar. Aí ele pode fazer o sobrenatural, como ele tem feito em mim nesses últimos dias. Simples assim, sou um testemunho vivo. Mas preste atenção nos textos e dá uma olhada no tempo que você está perdendo investindo em quem não quer ser curado, investindo em quem não quer ser liberto. Veja bem que Jesus não ficou muito tempo ali não. Ele curou ali e caminhou. A Bíblia fala no último versículo: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Jesus foi estrada fora, porque tem outras pessoas que Jesus precisa de atender. Ele não pode ficar o tempo todo ali com você, tomando um cafezinho, escutando as suas lamúrias. Ai, ai, ai. E você dá a solução. Jesus dá a solução para você. Você, mas é difícil. Ai, mas eu tenho que abrir mão. Aí Jesus fala assim, então, não tem tempo. É para já. É para já. Ele está disponível aí. Ele está batendo na sua porta. Em Apocalipse, assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, outra ação. Você tem que abrir para ele entrar. Se você não abrir, ele não vai entrar também. Simples assim, porque ele não é invasivo. Então, presta atenção nisso que eu estou falando para você, que as escrituras estão falando para você, mas eu estou tentando traduzir para você com coisas normais, para você entender aquilo que Jesus estava querendo dizer ali para nós. Quando a gente lê o texto, a gente não consegue entender. Sabe? Qual que é a sua necessidade hoje? A sua real necessidade, não é essa que você acha que é necessária, tá? Às vezes você acha assim, a minha real necessidade agora é eu ter um carro. E, de verdade, essa não é a sua real necessidade. Talvez a sua real necessidade é ser transformado, ser transformada. E aí, você tá ali naquele lugar cômodo, né? Você não quer se expor, mas para Jesus você pode se expor, pode falar assim, eu sou, como o Paulo fala assim, eu sou, sabe, o pior de todos os pecadores sou eu, sabe, eu não presto. Com Jesus você pode, não pode dar arma para os seus inimigos, entendeu? Às vezes você vai abrir seu coração para uma pessoa que você acha que ela é amiga, e na realidade ela é uma inimiga sua, vai querer usar aquilo que você está falando para usar contra você. E isso eu aprendi a duras penas, sabe? Fui me abrindo com qualquer um e essas coisas todas acabou me trazendo dores e traumas que está sendo curado agora com a ajuda do terapeuta e com a ajuda de Jesus Cristo também, sempre, né? Jesus Cristo está usando o terapeuta para me curar, entendeu? Porque também eu decidi sair deste lugar, né? Decidi procurar ajuda terapêutica. Às vezes é necessário também você procurar a ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um médico, sabe? De um amigo, de um aconselhador. Às vezes é necessário você também sair deste lugar, né? Então, dá uma vasculhada na sua mente, dá uma vasculhada em si, dá uma vasculhada em você mesmo para saber qual é esse lugar que você precisa de sair, que talvez, né, não chegou até você a cura, um milagre, a transformação, a libertação. Não é porque Deus ele faz acepção de pessoas que ele também não faz. Talvez é por causa deste lugar que você está. Porque talvez, se você receber tudo aquilo que você tem buscado do Senhor, realmente não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. Entendeu? Então é necessário primeiro que haja um trabalho interno para depois todas as coisas chegarem, né? Então, de novo,
Jesus ele pergunta para você hoje, nessa tarde de quarta-feira, o que queres que eu te faça? Qual que é a tua real necessidade agora? Agora, de verdade, você e Jesus. Troca uma ideia com ele aí, fala aí com ele, porque ele te ouve, ele está aí com você, né? E a Bíblia me deixa um respaldo dizendo que onde estiver dois ou mais, falando o nome dele, está presente. Então eu estou vendo eu aqui, estou vendo a Adriana e estou vendo a Ângela aqui. Então ele está presente no meio de nós, mesmo que seja virtualmente, ele está presente, porque nós estamos falando no nome dele. E ele está pronto aí para te atender. Qual que é a necessidade que você de verdade realmente precisa? E ele é poderoso para fazer, viu? Mas é necessário que você saia do seu lugar comum, saia da sua zona de conforto, saia da sua conformidade, saia do seu mesmismo e você se exponha para ele e, consequentemente, para o mundo também, né? Fica com Deus, boa tarde. Obrigado aí, Idri, por você estar acompanhando aí. Obrigado, Ângela, que sempre tá ligadona aí. A Ângela, nós congregamos um tempo juntos, sabe, Idri? Aí ela foi embora para a Europa. E é uma pessoa assim que eu tenho muito carinho por ela. E a gente nunca tive tempo de verbalizar isso, porque a gente estava na correria da igreja, né? E eu nunca verbalizei isso para ela. Mas eu quero dizer para você, viu, Ângela? Tenho um carinho muito grande por você, pelos seus filhos. E a gente tem uma história de caminhada muito boa, muito legal. E a Adri é minha amiga lá de Juiz de Fora. Segue ela aí também, Ângela. Segue ela também aí, Adri. São duas mulheres abençoadas que eu conheço. Eu só conheço mulher abençoada. Vou te contar uma história, viu? Fica com Deus aí. Se você achar legal compartilhar com outras pessoas, compartilha aí. Pode ser que essa pessoa também precisa de receber umas lapadas assim, né? Está acostumado a ficar lá no mimimi, no vitimismo, né? E nunca ouviu de verdade aquilo que Deus tem para falar, né? Que só ouviu aquilo que é agradável para os ouvidos, mas de repente Jesus não está muito afim de agradar os nossos ouvidos, ele está afim de agradar o nosso espírito, tá bom? Fica com Deus aí, vou dar comida pro meu cãozão, que ele já está aqui pedindo comida aqui, meu namoro. Fica com Deus e eu volto aí,